Bom dia, senhor presidente Alberto Meneguzzi. A minha saudação aos colegas vereadores, aos telespectadores do canal 16, à plateia que nos prestigia. Nesta manhã de terça-feira, 27 de março de 2018, manhã que ocupo este espaço regimental no Poder Legislativo caxiense, e eu gostaria de discorrer acerca deste projeto de lei complementar que está tramitando em nosso Legislativo, que é o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, que cria todo um sistema de planejamento no município, em conjunto com os planos setoriais, distritais, com as legislações do parcelamento do solo, com a Lei das Águas, com o Código de Obras, e que está sendo levado ao nosso interior e às nossas entidades do município, uma discussão bem abrangente e profícua, liderada pelo presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, o vereador Ed Eloy Frisso, o qual eu cumprimento pela seriedade, pela responsabilidade que vem tratando deste assunto. Junto a essas entidades, tem recebido elogios e deferências, e entendo que nós precisamos reconhecer esse trabalho, vereador Eloy. E este diploma tão importante, esta ferramenta de planejamento que é o nosso plano diretor hoje, ela trata de muitas situações, que vai desde o saneamento, ao desenvolvimento econômico do município, aos parâmetros de construção e de edificação, a mobilidade do município, a estrutura viária, a nossa acessibilidade, a gestão democrática da cidade que ela deve acontecer, a questão do zoneamento e uso do solo, ou seja, o zoneamento que organiza a ocupação territorial e que divide o nosso município, o espaço territorial em zonas residencial, industrial, das águas, zonas especiais, de ocupação controlada, zona de produção rural, de interesse ambiental, setores especiais como o do quartel, da universidade, do aeroporto. E também temos as zonas de interesse turísticos, as chamadas ZITs, que também estão contempladas no projeto de lei que Vossas Excelências têm conhecimentos lá no artigo 47. E hoje, pela descrição das atuais ZITs que veio do Poder Executivo, nós temos ali 8, citando a ZIT Anarec Fazenda Souza, a Caminhos da Colônia, Criúva, Estrada dos Imigrantes, Galópolis, Santa Lúcia do Piaí, Vale Trentino e Vila Oliva. Mas, nós, fazendo uma análise mais pormenorizada, nós percebemos que faltou uma zona que integra a modalidade setorial do turismo religioso, que eu entendo que deve estar contemplado também como setorial da política de planejamento, e vejo que algumas delas, vereador Chico, não foi contemplada. E nós, da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, faremos esta proposição através de uma emenda ao projeto bem elaborada, bem embasada, né, porque nós temos a atual lei 7.637 de 2013, que aprova as políticas públicas e o Plano Municipal de Turismo, para viger pelos próximos 10 anos, que fala dos programas dos planos. E o primeiro programa que estabelece aquela lei, nobres pares, é justamente o planejamento e gestão que deve ter uma política de turismo. O primeiro fala em planejamento. Então nós temos que ter um planejamento. E nesse planejamento entra também o Fundo Municipal do Turismo, o qual nós fomos levar para o Conselho para deliberar, e levaremos, enquanto comissão, isso às considerações do prefeito Daniel, e também as zonas de interesse turístico. Então, nós estamos na Semana Santa, uma semana muito importante para a cristandade em Caxias, no Rio Grande, no Brasil e no mundo, né, que antecede a Páscoa. Nós teremos manifestações importantes, inclusive procissões pela paz, né, encenações da Via Sacra em nosso município, como é da tradição cristã em Caxias do Sul.
Nós vamos ter também algumas manifestações que têm relação com a campanha da fraternidade, da CNBB, que trata da superação da violência e da promoção da paz. E, nesse sentido, eu entendo que sim, que esta temática do turismo religioso, ela merece uma zona de interesse específica, vereador Edson da Rosa, chamada Caminhos Religiosos. Essa é a proposição que Vossas Excelências estão percebendo que nós estamos colocando para socializar um pouco mais o que vem ser essa ZIT, Caminhos Religiosos, que nós pretendemos inserir enquanto uma política setorial de turismo numa emenda ao plano diretor municipal. Tendo em vista, queridos colegas, a importância que teve a religiosidade desde os primórdios de Caxias do Sul, lá em 1875, onde a vida em comunidade se dava ao redor das capelas. Tudo era ao redor das capelas. Nós não podemos prescindir e olvidar, vereadora Denise, o número de capelas hoje que tem uma titulação de algum santo cristão. Então nós não podemos desconsiderar esse fator histórico e também religioso que permeia a identidade de Caxias do Sul, né? E nós precisamos também trabalhar e preservar aquilo que já existe no nosso município, que são alguns roteiros já constituídos e pretende essa emenda que vamos fazer, então, incluir como zona de interesse turístico uma zona que vai delimitar essas áreas que estão localizadas nos roteiros e caminhos religiosos já instituídos e alguns já consagrados, como é a Romaria de Nossa Senhora de Caravaggio, que é um bem cultural de natureza imaterial desde 2016. E é preciso frisar também que nós vivemos numa pluralidade étnica, mas também de credos religiosos. E nada impede, num futuro, né, de se vir a se constituir também outras modalidades de manifestações, seja no campo evangélico, no campo do budismo, no campo da Umbanda, e serem colocados também enquanto uma zona de interesse, né? Isso que a gente quer deixar bem claro, porque o turismo religioso, ele é um fenômeno moderno, definido como uma organização que movimenta inúmeros peregrinos, né, em viagens pela fé e pela devoção a alguma santidade, e deixar bem claro que o turismo religioso não é de religiosos e nem de religião. O turismo religioso, ele é motivado pela religiosidade, o que é bem diferente, e nós precisamos, né, verificar isso. Além de tudo, queridos pares, o turismo religioso hoje, em pesquisa científica, após o turismo de férias e de negócios, é o que mais tem crescido. E também a gente sabe que isso é fator de desenvolvimento, fator de geração de emprego e renda, e nós precisamos estar muito atentos a essas movimentações. Então, são 3 os episódios em que nós vamos instituir essas caminhos religiosos que permearam essa decisão da comissão. O primeiro deles é no que tange a Romaria de Nossa Senhora de Caravaggio. Uma romaria que está na 139ª edição, acontece já há um bom tempo, é uma manifestação religiosa muito tradicional em Caxias e no Rio Grande do Sul, e desde 2016 integra o patrimônio cultural e material registrado em nossa cidade de Caxias do Sul. Então, entendo que aquele trecho da Estrada dos Romeiros ali, ele precisa figurar como uma zona de interesse turístico, para ter uma preservação diferenciada, para que se faça uma infraestrutura, né, necessária e adequada, uma preservação ambiental daquele trecho, né? A segunda delas, vereador Bandeira, é a existência dos Caminhos da Fé em Santa Lúcia do Piaí. A gente sabe o que batalhou aquela comunidade, tanto a comunidade religiosa, quanto os moradores, os monges camaldulenses, ao instituir o Caminhos da Fé, que é um roteiro sacro de 14 pontos de visitação, remetendo às estações da Via Sacra, né, cujo trajeto parte de São Luís da Sexta Légua e chega em Água Azul, né, onde lá teria ocorrido o martírio, em 1635, do jesuíta Cristóvão de Mendonça. Então, é um atrativo demais importante para não ser aproveitado e não ser caracterizado
como algo importante a ser descoberto ainda por caxienses, pelos gaúchos, pelos brasileiros e pelos estrangeiros que aqui caminharem. Eu gostaria de continuar em declaração de líder, presidente. Declaração de líder da bancada do PDT, sai com a palavra o vereador Gustavo Toigo. A declaração de líder da bancada do PCdoB também. Declaração de líder, senhor presidente. Bancada do PTB. O terceiro trecho, presidente, que nós incluímos também como fundamentação da criação de um ASIT Caminhos Religiosos, também é a recente instituição do Caminhos do Padre João Esquiavo, né? Que é um trajeto de 55 quilômetros que atravessa a zona urbana e rural, principalmente, vereadora Adiló de Domênico, estamos colocando aquele trecho da Sexta Légua como uma região, né, que precisa ter um interesse turístico preservado, né, como uma zona importante, porque ali está desde São Luís, da Caravaggio de Sexta Légua, São Valentim, São Virgílio, que ficaram fora, né, dessa última atualização do plano diretor. E a Comissão de Desenvolvimento Econômico está atento a isso e pretende refazer essa modelagem, fazendo com que conste também como uma zona de interesse turístico. E o que vem a ser, nobres pares, essa ZIT, essa zona de interesse dos caminhos religiosos? São zonas em que devem ter uma prioridade do poder público, da municipalidade, mas também do poder empreendedor para o desenvolvimento do turismo em nossa cidade. São áreas que se delimitam como prioridades, né, como prioritárias, que têm um potencial turístico, né, com paisagens notáveis, com cascatas, com belezas naturais, com templos religiosos e capitéis, por que não dizer isso também? São locais históricos, com belezas arquitetônicas e também com muito significado religioso, vereador Chico. É isso que precisa se dizer, né? O município precisa definir esses espaços específicos e quando por algum entendimento não define isso, não delimita, eu acho que a casa também aqui tem um conhecimento, tem uma legitimidade no momento que está discutindo o plano diretor, porque o turismo, vamos falar aqui, é uma indústria, vereador Felipe Grêmio-Maier, sem chaminé. Uma indústria importante, então zonas prioritárias podem ficar nessa área urbana, também como na área rural. E esse zoneamento, né, que deve ser instituído no turismo como um instrumento importante, tanto no campo socioambiental quanto no econômico, eu vejo que ele cai bem, porque o turismo ele é um negócio muito lucrativo, ele é, repito, fonte de renda, de empregos, e o papel do poder público ele é fundamental, tanto na indução quanto no fomento, e precisa estar à frente, repito, ainda que muitas vezes, né, deixa a desejar, mas nós vamos fazer com que isso ande para frente, precisa coordenar, precisa ser a ponta de lança de coordenar as políticas públicas de planejamento e também de desenvolvimento dessas políticas públicas. E é no plano diretor, vereador Tomé, eu vou lhe conceder na sequência, e é no plano diretor que nós estamos discutindo agora, que é esse instrumento jurídico, né, que possibilita essa espécie de zoneamento desses espaços e dessas atividades que interessam ao turismo no município, né? Para se incrementar, eu entendo, o desenvolvimento dessa política, é preciso que se concretize, vereador Rafael Bueno, precisa que se concretize através de um planejamento, repito, foi onde eu iniciei a minha fala, de um planejamento ordenado dos espaços e do território. E isso está presente nas zonas de interesse turístico. São 8, vai ser 9 agora, se é lógico a comissão, né, concordar com isso, se o plenário aprovar, né, que se integre a ZIT Caminhos Religiosos no bojo dessa ferramenta de planejamento que é o plano diretor do município de Caxias do Sul. E nós também buscamos fundamentação jurídica para sustentar aquilo que nós queremos. O Rio Grande do Sul também, o Parlamento Gaúcho aprovou ainda em 85, ele fixou diretrizes especiais e locais para se definir o que é de interesse turístico. E definiu as paisagens notáveis, definiu as localidades que têm climas favoráveis, definiu locais com valor histórico, artístico e arqueológico e também as manifestações religiosas. Então,
é o Rio Grande, através dos 7 povos das missões, de Nossa Senhora dos Navegantes, daquilo tudo que preconiza, o Estado do Rio Grande do Sul está dizendo que as manifestações religiosas também têm um interesse turístico preponderante em nosso Estado, não é? Então, são áreas de locais de interesse, são esses espaços que exigem preocupação também com o meio ambiente e não só com a infraestrutura. Vereador Tomé, o seu à parte neste momento. Eu quero te parabenizar pela iniciativa, mas eu quero fazer um contraponto aqui, né? Que eu acho que a gente tem que fazer um estudo assim bastante correto na questão dos roteiros, né? Porque a gente percebe ali, eu cito aqui a região aqui de Fazenda Souza, claro que tem a região das águas aí, mas eu vejo aqui na região, descendo a Rota do Sol, passando Bevilacqua, ali, São Brás, onde que só tem um ponto turístico lá em São Brás. E a gente vai, onde que tem todas essas pequenas indústrias que estão aí, câmaras frias, enfim, eu acho que seria um prejuízo muito grande para quem tem as propriedades ali e certamente vão ter esse prejuízo muito grande por não poder, já que tem essas construções, e não poder botar uma microempresa, alguma coisa nesse sentido, né? Então, eu acho que isso traria um benefício. Eu acho, então, a gente podia ver a rota, onde que passa a rota, né? Mas, ao mesmo tempo que essas pequenas indústrias ali, que são de propriedades familiares, também sejam contempladas, onde que a quantidade de câmaras frias e outras construções aí que são familiares, né, que não possam ser afetadas aí, que certamente causarão um prejuízo muito grande para essas comunidades, né? Muito obrigado, vereador. Muito obrigado, vereador Tomé. E essa sua preocupação é preponderante porque os roteiros existentes e os futuros precisam ser resgatados e valorizados. E esse grupo que está trabalhando o turismo industrial está valorizando muito, inclusive, as agroindústrias, né, e o setor vitivinícola. Nós queremos inserir nos roteiros do turismo industrial também o nosso interior, a valorização do rural, né, o que é feito lá na agroindústria familiar. A sua preocupação é extremamente preponderante. E o planejamento, vereador Uez, eu vou lhe considerar uma forma de ocupação e de preservação e de conservação extremamente importante, porque o zoneamento, né, é o principal instrumento de planejamento, né, no meu entender. Então, nós precisamos, né, fixar os usos adequados. Em algumas áreas, como essa do caminho religiosos, nós vamos estar preservando também os espaços naturais, históricos, culturais e religiosos. Vide, como exemplo, né, quando se criou as ITDOS da região dos vinhedos em Bento Gonçalves. Em Curitiba nós temos o bairro de Santa Felicidade, mas também nós não podemos deixar de falar no que tange ao turismo religioso, o vereador Kiko Girardi, vereador Felipe, né, das questões de Santiago de Compostela, né, em Jerusalém, na Terra Santa, no Vaticano, Fátima, em Portugal, em Aparecida, em São Paulo, que são exemplos que deram certo. E nós, com tudo que temos, com Caravaggio, Caminhos da Fé, um beato, pela primeira vez na história de Caxias do Sul, nós precisamos fazer proveito disso. Mas é planejando, no plano diretor, criando um setor especial de proteção e preservação, é que nós vamos avançar depois nos programas setoriais, vereador Périco. Vereador Uez, o senhor à parte. Parabenizar, vereador, pela brilhante ideia, enfim, de ter esse olhar, de ver que o município precisa ser o indutor, sim, mas eu vou citar só um exemplo, quando a gente fez aquele caminho do Padre João Esquiavo. Além de ter ser esse indutor, precisa ser feito muitas melhorias. Temos alguns trechos que não podemos induzir o turismo para esses trechos se não tem estrutura. Vocês sabem muito bem, ali na linha Feijó, um outro caminho, São Virgílio a São Valentim, que precisa, além de ser o indutor, da brilhante ideia que o senhor teve de ser indutor, que se faça essas melhorias para que ali na frente não se tenha consequências, e o retorno é garantido em cima desse projeto, desde que haja o envolvimento de todos. Obrigado pela parte. Muito obrigado, vereador Uez, e eu concordo plenamente com Vossa Excelência. O turismo ele não pode ser capitaneado somente pelo poder público. Eu acho que nós temos que ter a simbiose aí das entidades, o poder público, o empreendedorismo à frente disso. Todos temos responsabilidade na construção de uma política. Eu entendo que o único caminho realmente que nos resta é sermos diferentes. Nós precisamos atrair turistas
e nós criarmos espaços com potencial para o desenvolvimento do turismo, também é o que preconiza essa emenda que nós pretendemos realizar junto ao plano diretor, que vai criar a zona de interesse turístico Caminhos Religiosos. Nós colocamos isso, socializamos com os nobres pares, nós queremos discutir neste plenário a exaustão, né, para que tenhamos um plano diretor realmente eficiente, modelar, que ele perdure e traga benefícios, tanto no campo social, no campo do desenvolvimento econômico, mas também políticas de turismo, de meio ambiente e de assistência social tão importantes para Caxias do Sul e para a nossa região. Lhe agradeço, presidente. Muito obrigado.